Por isso que muita gente, quando eu gravei o Águas Profundas, eu tinha acabado de gravar o Cris Durão, vou contar essa história aqui, porque, cara, a galera me pergunta muito, né? Eu tinha acabado de gravar o Cris Durão, tava em casa, tranquilo, sentado, vendo televisão com a minha esposa. Aí a Bebel me liga, na sexta-feira, e fala, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui com a minha esposa, acabei de gravar um dia, estava viajando, cheguei, tô de boa, o que tá acontecendo? Você vai para São Paulo. Comprei a passagem, comprou de ônibus, né? Que já era 6 da tarde, se eu não me engano. Eu falei, mas o que é? Ah, não, tá tendo um congresso lá na Bíblia da Paz, em São Paulo. Eu falei, tá, beleza, vou. Aí falei com a minha esposa, não, vai embora, é dinheiro, né? Aí peguei o busão, cara, 7 horas da manhã eu já achei coisa estranha. Que cheguei na rodoviária já tinha gente me esperando lá, né? Eu falei, geralmente você fica lá nos seus 40 minutos, 1 hora, até alguém te lembrar no Edgar, lá na rodoviária. Eu lembro que já me pegaram, já me levaram direto, mano, pra Bíblia da Paz. Chegando lá, tudo montado, vi aquele equipamento, eu falei, cara, isso aqui não é só show. Tem alguma coisa a mais, né? 3 meses, o cabo splitado de Medusa, né? Como eu já tinha experiência no estúdio, eu falei, tá rolando a gravação aqui. E aí a galera com câmera pra lá e pra cá. Aí eu cheguei, o Dave chegou, né? Foi o Dave levantando cedo. O congresso é só 2 da tarde. Ele falou, mano, seguinte, o Gui era o guitarrista do Dave na época, lá de Goiás, se eu não me engano. Um carequinha, não sei se você lembra dele. E ele tava tocando com o Dave um tempo. Então o congresso era quinta, sexta, sábado. E no sábado à noite, né? Era sábado à tarde e à noite e terminava. Eles estavam gravando quinta e sexta. Não iam gravar no sábado. Sábado era só para o término do congresso. Por quê? Porque o Gui, que era o guitarrista do Dave na época, o Roger já tinha saído, alguns motivos que eu acho que o Roger deve ter falado aqui, mas ele já tinha saído. Aí, no sábado era o casamento do Gui. Então não tinha guitarra. Só que a gravação de quinta e sexta não prestou. Deu tudo errado, o cara ficou sem gravar um monte de coisa, o batera tirou o clique do ouvido, então tava a luta. Aí o Dave falou, cara, é uma gravação. E assim, eu vesti demais e a gente precisa sair uma coisa que presta. Como você já gravou comigo lá o Águas Profundas, o Abraça-me, né, também, que foi ao vivo lá em Belo Horizonte. Abraça-me. Eu gravei muita música do Dave, mano. Aí, beleza. Eu falei, cara, vamos lá, mas o que você tá tocando? Eu não sei o que você tá tocando. Eu tava tocando com a Nívia, do Dia do Trono. Então, eu não sabia. Já tinha, sei lá, 2 anos que eu não sabia que era o repertório do David. Aí ele me mostrou essa música Águas Profundas primeiro. Ó, tem essa música que tá bombando. A galera, a gente começa a tocar, a galera começa, né? Aí ele tocava no violão, fez os acordes, né, iniciais para mim, o Lá menor, Lá, o Fá. Aí eu falei, cara, bacana. Por que a gente não faz assim, ó? Eu fiz o riff. Mano, aí eu fiz o riff, cara, então você começa a tocar, né? O clique tá rolando ali, você começa a tocar, a gente vai atrás. E assim foi, a Águas Profundas nasceu assim. É tanto que o solo do ao vivo eu não refiz. Né? Depois do solo de baixo, eu não sabia o momento do solo, né? Aí tinha um solo de teclado, que na verdade, aquele solo, 2 anos depois foi o solo do Roger, né? Franco, assim, mais rock and roll, o riff mais rock and roll e tal. E tem um solo de teclado inicial, que todo mundo pensa que é o Dan que começou aquele solo e tal, mas era o Edinaldo, que era o tecladista que tocava com ele na época, já fazia aquele LEDzinho, e depois dele era um solo de baixo, eu não sabia, aí eu faço um bend, né, lá no DVD, aí o Edinaldo, não é agora não, é o solo de baixo. Ah, é? Dá pra ver isso no DVD? Só que ficou, não tem esse DVD, né, é só o CD de áudio, porque não teve o CD, porque eles perderam tudo. Aí eu fiz aquele solo, eu lembro que eu mesmo editei, peguei o baterista tocou sem clique, então eu trabalhava no estúdio do Gustavo, foi tudo mixado lá, então eu ficava responsável por isso, então eu mesmo editei, tipo, puxar o baixo pra cima da batera, do bumbo, né? Puxar todo mundo. Dessa gravação aí. Dessa gravação, tudo original. Mas no dia também não prestou também? Teve esses problemas também no dia? Cara, assim, no dia prestou, a gente gravou, aí o Dave falou, pô, salvou, isso foi legal. Mas tinha essas questões de tempo, né? Mas por quê? O cara tá sem clique? Cara, ele tava com o clique, mas ele cismava e arrancava o clique do ouvido, sabe? Perdi o tempo. Então, no estúdio, a gente tinha que fazer aquele processo de edição, de ficar picotando a bateria toda. Dá um trabalho É tanto que, cara, esse CD demorou 1 ano depois, acho que 1 ano ou 1 ano e meio depois que ele saiu.
E eu lembro que tinha uma música... Muita gente pensa que o Roger que tinha tocado nesse disco, porque como não tinha vídeo, não tinha nada, e eu não era músico do David, né? Eu estava só quebrando galho. Tanto que eu estava produzindo o CD Rio, junto com o Gustavo, na época, no mesmo período. Um monte de disco que a gente estava fazendo, CD de criança. Aos olhos do pai, você... né? Aí hoje tem menino gigante assim, nossa, eu lembro de você desse disco. Eu falei, desse tamanho assim, eu tô velho mesmo. Mas assim, mano, eu lembro que eu comecei a gravar, a refazer os overdubs de baixo, aquele negócio todo, aí eu ouvia que tinha de guitarra, o solo ficou legal, que é o solo de Águas Profundas, que é o primeiro solo original. Quando o David ouviu também, caramba, para mim tá perfeito, não precisa de refazer nada não. Eu não refiz nada daquele disco, mano. E eu lembro que o Espontâneo do Gui, né, que tem uma faixa que chama Espontâneo nesse CD, que é a única faixa que ficou do Gui, né, que é o antigo guitarrista, que logo depois também ele saiu, depois que ele casou. E tinha a música Quero Te Ver. Não, uma música, mano, desse disco, que o Roger fez o solo, porque ele mais o Dave não tava. Eles não estavam muito ligados na época. Eu falei, cara, o Dave me chamou no McDonald's, né? Falou, cara, é o seguinte, eu tenho uma turnê, tem muita agenda para fazer, e ele tinha gostado do disco, a gente vai lançar esse disco agora, e eu precisava que você rodasse comigo. Só que eu estava produzindo no Rio, já viajava bastante para a Nívea. Aí eu falei, cara, eu não posso viajar com você, que eu já tenho um compromisso com o Dia do Trono, né? Eu trabalho no estúdio do Gustavo, e a gente viaja o mundo, né? Tocando e tal. Mas por que você não chama o Roger de novo? E eu lembro que a música... Cara, ele deve lembrar, o Jesus deve lembrar. Que tem até uma... essa música não tinha solo ao vivo. Era só uma base e tal. E eu falei, cara, essa música não tem solo. Por que você não chama o Roger, mano, pra gravar um solo aqui? Já que não vai ter CD mesmo, que já perdeu tudo, não vai ter vídeo. Então não tem problema. Chega, grava esse solo e vocês conversam. Ele não estava tocando com ninguém na época também. Eu acho que o Thales, né, não estava viajando. Ele tinha acabado de lançar um disco da Sara Nossa Terra e tal, mas não estava viajando. Falei, chama ele para voltar. Uma forma de vocês se reconciliarem, né? Na época. Aí o Roger veio, eu chamei ele no mesmo dia. Roger sempre muito gente boa, né, mano? E chegou com aquela pedaleira do tamanho de um case de teclado e gravou o solo rapidão. Falei, aí eles conversaram e voltaram. Foi quando eles gravaram o Infinito desse Amor, né? Depois, enfim. Só que aí ele fez a versão dele de Águas Profundas depois de 2 anos que a gente gravou essa primeira versão. Entendi, tá? Porque já teve gente que... teve um corte aqui do Águas Profundas, do episódio com o Roger, e muita gente comentou, né? Essa música foi muito importante aí pra galera dessa geração de 30 e poucos anos, que toca guitarra. E algumas pessoas comentaram assim, pô, cara, eu curto mais o solo do Edgar Cabral na primeira versão que teve. Então teve gente que lembrou, sabe, que era você e tal. Sim, legal, né? Legal isso, né? Não, até hoje a galera me chama e fala, cara, eu não sabia que era você que gravou esse solo. Eu tava até conversando com o Jesus. São 2 só pra galera entender. Tiveram 2 versões, não foi isso? 2 versões. A primeira versão, que era mais pop, espontânea ali, né? Essa versão não girou tanto quanto a outra? Cara, foi o que estourou desde foi esse disco. Foi a primeira versão. Eu lembro que, cara, a gente trocava de mala pra viajar. Esse disco do Dave foi muito importante, rodou com ele 2 anos. Então, tanto aqui quanto na Europa, vocês né? conseguiram salvar realmente o álbum mesmo, conseguiu, no final das Na época a galera escutava música. A galera não tava tão... Não é igual hoje, por exemplo, você escuta uma música, você já quer ligar ela no audiovisual, né? E também tem aquela questão, cara, que teve uma época aí do meio gospel, acho que até hoje tem um pouco, mas que tudo era ao vivo. Às vezes a galera só pegava a ambiência. Como eu me converti na comunidade Zona Sul, pô. Olha só. Todo álbum era ao vivo, bicho. Mas aí chegou uma hora que a galera só pegava a ambiência ao vivo e refazia tudo no estúdio, pô. Sim. Né? A prática do overdub, né?